Imagine nascer com sangue real, ter um nome forte, ser cercado por criados, soldados, promessas, e mesmo assim crescer sem saber quem você é de verdade. Essa é a história de Mefibosete, um nome pouco falado nos púlpitos, mas carregado de dor, superação e graça. Um nome que nasceu envolto em expectativa, mas que quase se perdeu no silêncio. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Ele nasceu em meio ao brilho do palácio, com os corredores cheios de ecos do poder. Em 2 Samuel 4:4, a Bíblia menciona sua origem com uma frase curta, mas pesada. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E essa única linha esconde uma tragédia inteira. Na época em que veio ao mundo, o trono de Israel ainda estava firme e seu avô ainda usava a coroa. O menino tinha tudo para seguir os passos da realeza. O nome Mefibosete pode até soar estranho, mas naquela cultura, nomes tinham significados profundos. E o dele carregava uma força que parecia anunciar um futuro importante. Mas o destino não costuma pedir permissão para mudar os planos. Enquanto ele ainda aprendia a engatinhar pelos corredores reais, algo começou a ruir. E foi aí que tudo mudou. Assista até o final e você vai descobrir que ser fiel, não importa a circunstância, Deus honra. Compartilhe com amigos e familiares. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. A queda que mudou tudo. O palácio, que antes parecia um refúgio seguro, agora era só uma lembrança, porque num piscar de olhos, tudo desmoronou. A notícia chegou como uma flecha invisível. Saul estava morto. Jonatas, o pai de Mefibosete, também. A guerra tinha engolido os dois. E com eles, o trono, a estabilidade e o futuro de um menino de apenas 5 anos. Ninguém teve tempo de explicar. Ninguém se despediu. A ama que cuidava dele só fez o que qualquer um faria no desespero. Correu. Pegou o menino nos braços e fugiu. Corria como quem foge do próprio passado, tentando salvar o que ainda dava para salvar. Mas foi nessa pressa, nessa fuga cega, que o pior aconteceu. A Bíblia conta em 2 Samuel 4:4 que durante a correria, ela o deixou cair e ele ficou manco. Parece simples, mas essa queda não foi só física, foi uma quebra na alma. Um corte que dividiu a história em antes e depois. As pernas do garoto não suportaram e nunca mais voltaram a funcionar. Pense nisso por um momento. Um menino que já tinha perdido pai, avô, trono, agora perdia até os próprios passos. A realeza que corria nas veias não podia mais ser seguida pelos pés. E o que restou? O colo de uma mulher desesperada, a poeira no caminho. E um destino que agora parecia irreversível. O lugar do esquecimento. Depois da queda, não houve tempo para luto. Não havia colo suficiente que consolasse, nem palavras capazes de explicar o que estava acontecendo. O que existia era fuga. E no fim da estrada, um lugar seco, sem cor, sem nome, chamado Lodebar. Lodebar não era só uma cidade, era quase um símbolo. O nome significa sem pasto, sem palavra, sem nada. Era o fim do mundo para quem nasceu no centro dele. Foi ali, longe de tudo e de todos, que Mefibosete cresceu. Ele morou na casa de Maquir, um homem bom, mas que vivia longe do brilho dos palácios. Ali, ninguém falava do passado, ninguém o chamava de príncipe, ninguém lembrava que ele era neto de um rei. O menino que um dia poderia ter se sentado no trono, agora apenas observava a vida da janela. Enquanto outras crianças corriam nos campos secos, ele arrastava o corpo para tentar ver o pôr do sol. Era o mais longe que podia chegar. O chão duro de Lodebar combinava com seus dias, pesados, silenciosos, repetidos.
E assim o tempo passou. O príncipe caiu no esquecimento, mas mesmo longe, mesmo em silêncio, havia algo que ele nem imaginava. Alguém ainda se lembrava dele. Mefibosete vivia escondido em Lodebar. O mundo fora dali continuava girando. Davi agora era o rei, o jovem pastor que encantava multidões, o guerreiro que Saul tanto temia. Havia vencido guerras, unificado tribos e conquistado Jerusalém. O trono de Israel finalmente estava estável. Mas Davi carregava mais do que uma coroa, carregava um pacto. Lá atrás, nos tempos difíceis, antes da queda de Saul, Davi e Jonatas fizeram um juramento entre lágrimas e lealdade. Em 1 Samuel 20, 14 e 17, Jonatas pede: "Se eu morrer, nunca deixe de usar de bondade para com a minha casa." E Davi prometeu, mesmo depois da morte do amigo, mesmo com o passar dos anos, mesmo com as guerras vencidas e a realeza estabelecida, ele não esqueceu. Um dia, no silêncio do palácio, como quem é tocado por uma memória que arde, Davi perguntou em voz alta: "Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas?" 2 Samuel 9:1. Alguém mencionou um antigo servo, Ziba, e Ziba respondeu: "Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, mora em Lodebar." Davi não hesitou. Ele não queria explicações, queria cumprir uma promessa, e isso mudaria tudo. Do esquecimento à presença do rei. O som dos cascos dos cavalos quebrou o silêncio seco de Lodebar. Soldados chegaram com pressa. Homens armados com o selo real estampado no peito. As pessoas se esconderam. As crianças espiaram pelas frestas. E dentro de uma casa simples, a porta foi golpeada com batidas que pareciam trovões. "O rei quer ver Mefibosete." Foi como se o chão abrisse. Aquele que havia passado a vida tentando se esconder, agora era chamado pelo rei. Mefibosete sabia quem era Davi. Sabia que ele havia ocupado o trono que deveria ser de Saul. Sabia que o sangue que corria em suas veias carregava uma história antiga, marcada por alianças, guerras e medo. O que Davi queria com ele? Ser neto de um rei derrotado nunca foi exatamente uma bênção. E se aquilo fosse um acerto de contas? E se fosse o fim? Mesmo assim, ele foi. Subiu na carroça com o corpo pesado e o coração mais ainda. Olhou para trás, viu Lodebar sumir no horizonte. O lugar onde passou anos escondido agora ficava pequeno diante do desconhecido. Quando chegou ao palácio, tudo parecia grande demais, limpo demais, distante demais. E ali, diante do trono, Mefibosete caiu com o rosto em terra, sem saber que a graça já estava prestes a alcançá-lo. Imagina o medo. Diante do rei, com o rosto no chão, Mefibosete não sabia o que esperar. Ele não falou como neto de Saul, nem como filho de Jonatas. Falou como alguém que já tinha sido quebrado por dentro e por fora. "E eis aqui teu servo", ele disse com voz trêmula, 2 Samuel 9:6. Mas o que veio a seguir não foi condenação, foi graça. Davi olhou para aquele homem aleijado, sujo de Lodebar, e enxergou algo que ninguém mais via: o filho do amigo que ele amou como um irmão. E então disse: "Não temas, porque de certo usarei contigo de bondade por amor de Jonatas teu pai." 2 Samuel 9:7. Davi prometeu devolver todas as terras de Saul. E mais, Mefibosete comeria todos os dias à sua mesa, como um dos filhos do rei. Que se via como um fardo, um resto do passado, agora recebia honra, provisão e pertencimento, sem ter pedido, sem ter merecido, apenas por causa de uma promessa feita antes mesmo dele entender o que estava em jogo. E com os olhos cheios d'água, Mefibosete só conseguiu dizer: "Quem sou eu para que olhes para um cão morto como eu?" 2 Samuel 9:8. Mas Davi não via um cão. Via alguém amado, resgatado, restaurado. Sentado à mesa do rei. A partir daquele dia, tudo mudou. Mefibosete,
O aleijado de Lodebar agora tinha um lugar reservado, a mesa do rei. Não era apenas uma refeição, era um símbolo. Ali estavam os filhos de Davi, os valentes, os conselheiros, e entre eles, um homem com as pernas marcadas pela queda. Mas naquela mesa, ninguém olhava para isso. Em 2 Samuel 9,13 está escrito: Mefibosete passou a morar em Jerusalém, pois comia sempre à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Ou seja, mesmo com as marcas visíveis, ele foi incluído como família. Todos os dias, ele entrava naquele salão com cuidado, como quem ainda não acreditava que era real. Mas sempre havia um sorriso do rei, um aceno, um olhar que dizia: você pertence. E isso, para quem passou anos escondido no esquecimento, não tem preço. As terras foram restauradas. Ziba e seus filhos agora trabalhavam para ele, e o nome de Mefibosete voltou a circular. Não como herdeiro do fracasso de Saul, mas como alguém restaurado pela fidelidade de Davi e pelo poder da promessa. Ele não corria pelos corredores do palácio, mas era carregado pela graça. A vida no palácio parecia tranquila, mas as sombras nunca ficam longe. Enquanto Mefibosete encontrava seu lugar à mesa do rei, outros dramas aconteciam nos bastidores. Davi enfrentava uma dor imensa. A rebeldia do próprio filho, Absalão, ameaçava seu reino e sua paz. E em meio a essa turbulência, a lealdade de Mefibosete seria posta à prova. Quando Davi precisou fugir da traição do filho, ele saiu às pressas, deixando tudo para trás, inclusive Mefibosete. Com as pernas frágeis e o corpo debilitado, Mefibosete tentou acompanhar o rei. Pediu a Ziba, seu servo fiel, que preparasse um jumento para levá-lo. Mas Ziba tinha seus próprios planos. Ele foi sozinho até Davi e disse algo que cortou o coração do rei. Mefibosete ficou para trás de propósito, esperando o retorno da casa de Saul. Cansado e ferido, acreditou. Sem hesitar, entregou todas as terras de Mefibosete a Ziba. Foi mais uma queda, dessa vez dentro dos muros do palácio. Aquele que havia sido resgatado, traído, aquele que queria apenas ser fiel, enganado. Mesmo na dor, Mefibosete guardava algo que não podia ser tirado: sua fidelidade. A verdade que liberta. O tempo passou. Davi retornou a Jerusalém e com ele a esperança de um novo começo. As ruas se encheram de festa, gritos e alegria. Mas no meio daquela multidão eufórica, um rosto chamou a atenção: Mefibosete. Não era o príncipe restaurado dos sonhos, mas um homem marcado pela tristeza. Rosto pálido, barba por fazer, roupas gastas, a dor da traição e do abandono estampada em cada olhar. Davi o viu e algo mudou. Perguntou diretamente: por que você não veio comigo? 2 Samuel 16, 1-4. Diante do rei e de toda a gente, Mefibosete falou a verdade. Contou como pediu ajuda a Ziba para segui-lo, mas foi deixado para trás. Disse que sua lealdade nunca mudou, mesmo preso em seu corpo frágil. Cada palavra parecia limpar o ar ao redor, desfazer mal-entendidos. Davi ouviu, talvez sentindo culpa, talvez lembrando que decisões tomadas na dor podem ser injustas. Mesmo assim, decidiu que as terras deveriam ser divididas. Metade para Ziba, metade para Mefibosete. E a resposta de Mefibosete foi simples, sincera: deixe que ele fique com tudo, apenas que o rei volte em paz. 2 Samuel 19, 24. Na humildade daquele momento, o verdadeiro valor do príncipe se revelou, não nas terras, não na honra, mas na postura. A história que o silêncio conta. Depois daquele dia, o silêncio tomou conta da história de Mefibosete. A Bíblia não relata mais seus passos, suas palavras ou seus feitos. Ele desaparece das páginas como quem já cumpriu sua missão. Mas será que isso é o fim? Ou seria o começo de algo maior?
Mefibosete nunca foi um guerreiro, nem um líder de exército. Não conquistou terras com espadas, nem buscou vingança. Ele foi o homem que, mesmo quebrado, escolheu a fidelidade, que mesmo esquecido, permaneceu fiel. A vida dele é um lembrete para todos nós. Nem sempre a vitória é ruidosa, nem sempre o herói aparece nos holofotes. Às vezes, o verdadeiro poder está na humildade, na resistência silenciosa, no amor que não exige reconhecimento. Mefibosete viveu entre perdas e traições, mas nunca perdeu a dignidade. E no final foi resgatado não pelo seu mérito, mas pela graça e pela aliança de outros. Que essa história inspire a gente a valorizar quem escolhe ser fiel, mesmo quando o mundo parece ter esquecido. No fim, não importa se andamos rápido ou se precisamos ser carregados. O que importa é nunca deixar de ser quem somos, com coragem e coração.